Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 1 da Escola Bíblica Dominical, a Carta aos Hebreus e sua excelência de Cristo. E nessa oportunidade vamos falar de autoria, destinatário e propósito, Cristo, a palavra superior a dos propósitos, e Cristo superior aos anjos. Também vamos comentar o jargão de que não há pecadinho nem pecadão, pois tudo é pecado, segundo esse jargão. Vamos comentar isso também. A propósito, mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste, sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva no canal e clique no gostei. Duplo agradecimento aos irmãos que já vêm fazendo tudo isso desde a primeira publicação nesse canal. E a Deus seja a glória. A lição 1, a Carta aos Hebreus e sua excelência de Cristo, apresenta o textual que segue. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Comento daqui a pouco, porque esse texto faz parte da leitura recomendada para o ensino em classe. Nós vamos começar a lê-lo daqui a pouco. Antes, a verdade prática, que diz, por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva a seu povo. A leitura bíblica recomendada se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 14, que passo a ler e comentar agora. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, algumas coisas disso aqui, até para a gente ir se aquecendo. Havendo Deus antigamente falado. Esse antigamente falado se refere à forma como Deus falou no Antigo Testamento, falando especialmente por meio dos profetas do Antigo Testamento, incluindo aí, como dentre os profetas do Antigo Testamento, Moisés, porque ele vai ter vai ser muito bem, vai ter uma citação muito importante aqui na Epístola aos Hebreus. Aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Bom, a nós falou-nos, o autor, o escritor aos Hebreus, ele está se referindo à sua geração, ou seja, aquela geração de primeiro século que ouviu o Evangelho em boa parte das pessoas, especialmente quem estava ali pela Galiléia, pelo território, enfim, da Palestina, ouviu diretamente de Jesus falando das coisas de Deus. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Deus constituiu a Jesus Cristo herdeiro de tudo, por quem? Por meio de quem também fez o mundo. Importante notar que na criação estava presente, estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos lá. O qual, o Senhor Jesus, sendo o resplendor da sua glória, Jesus sendo o resplendor da glória de Deus e a imagem de sua pessoa. E aqui é importante a gente, então, falar das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E até para esse versículo aqui, é muito importante a gente ter esse conceito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas ao mesmo tempo é uma pessoa. Ao mesmo tempo que é uma pessoa, são três pessoas. E é assim. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, do poder que foi dado ao Senhor Jesus Cristo,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, quando Jesus completou a obra aqui na terra, sendo crucificado, sendo morto na cruz e derramando todo o seu sangue, ali foi feita a purificação de nossos pecados. É disso que está falando o escritor aos Hebreus. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus, quando ressuscitou, assentou-se à destra do Pai nas alturas, no céu. Versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui começa já a tônica de todo esse, quase todo esse primeiro versículo, é exatamente o que vai ser tema também vão se fazer tópicos nessa lição, mostrando que Jesus é superior aos profetas e que Jesus é superior aos anjos. Então esse versículo 4, ele já faz o primeiro acesso nessa questão. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Jesus é mais excelente do que os anjos. Jesus é mais do que os anjos. Por que é importante dizer isso? Mais para frente a gente vai enfatizar melhor essa questão. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome do Senhor Jesus está acima do nome de qualquer anjo. O nome está, na verdade, sobre todo nome, né? Como está escrito na Epístola de Paulo aos Filipenses. Versículo 5. Porque a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Desse versículo 5 até o versículo 13, vão aparecer citações do livro de Salmos, que de uma forma organizada para o que o autor pretende dizer aqui, a gente vai entender qual é a linguagem do livro dos Hebreus, vai explorar isso bastante ainda nessa lição, mas de tal forma para combinar aquilo que o autor pretende dizer na Epístola aos Hebreus. Então, desse versículo 5 até o versículo 13, sempre vai ter citações do livro de Salmos. Versículos agora 6, meia dúzia. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É exatamente isso. Todos os anjos de Deus, todos os anjos criados por Deus o adorem. Adorem quem? Adorem ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. E, quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Pois é, Jesus tem poder sobre os anjos também. O autor aos Hebreus, ele acha importante enfatizar isso e nós já vamos ver por quê. Versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Parece bastante tranquilo essa parte aqui, né? Mas do Filho diz, do Filho, quem é o Filho? O Filho é Jesus. Ó Deus, o teu trono. Aí Jesus sendo tratado como Deus também, que ele o é. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Qualquer dificuldade, aí você deverá procurar nesse canal a lição da Trindade, que ainda está lá, mas aí a gente tratou dessa questão com muito mais detalhamento. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Muito bem, versículo 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esse unção de óleo de alegria faz uma combinação com o que Paulo escreve, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. De novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. O escritor aos Hebreus enfatiza isso assim exaustivamente. E você já vai conseguir observar por que dessa preocupação.
11. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles quem que perecerão? A terra e os céus. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Aqui os céus, não confundir os céus com o céu, morada de Deus, tá? Os céus são a abóboda celeste, o firmamento, onde a gente vê sol, lua, estrelas e assim por diante. Isso é que está o escritor dizendo que vai perecer. E isso é confirmado no livro de Apocalipse. Versículo 12. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O próprio escritor aos Hebreus escreve: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É um texto de Salmos, indicando que isso foi dito ao Senhor Jesus, ao Deus Filho. Isso jamais foi dito a qualquer anjo, a nenhum anjo foi dito isso, só foi dito ao Senhor Jesus. Então é isso que está falando esse versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais? Jamais disse: assenta-te à minha destra. Isso só foi dito ao Senhor Jesus Cristo. E o versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são porventura todos eles quem? Eles, os anjos, espíritos ministradores. Aqui já há uma definição clara dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos servidores. Se você ficou mais ou menos preocupado com a combinação, é isso mesmo que você pensou. Ministrador é derivado de ministro, é derivado de ministrar, é tudo associado. Ministro na essência da palavra quer dizer servo. O conceito original de ministro seria, eu vou dizer até seria, né? Mas em qualquer parte do mundo seria o ministro da saúde, a pessoa indicada com autoridade para servir a população na questão da saúde. O ministro dos transportes, etimologicamente, no original da palavra, significaria aquele que tem autoridade para servir a população nas questões de transportes e assim por diante. Então, ministro quer dizer isso. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, aqueles que vão aceitar Jesus como Salvador. Muito bem, Jesus em Hebreus é o sacerdote eterno. A carta aos Hebreus, aqui nós vamos usar o termo epístola aos Hebreus ou carta aos Hebreus, é sempre a mesma coisa, tá? A carta aos Hebreus, ela possui 13 capítulos. A palavra-chave que podemos usar para esta epístola é melhor. Versículo-chave é o capítulo 8 no versículo 13, que está escrito assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Assunto: Cristo, mediador de um novo e melhor concerto. Seguindo a sugestão da revista da Escola Dominical, vamos falar de autoria, destinatário e propósito. 2. Cristo, a palavra superior à dos profetas. E 3. Cristo, superior aos anjos. Número 1. Autoria, destinatário e propósito. Autor. A autoria deste livro é incerta. Vários nomes têm sido sugeridos, incluindo Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila e Paulo. A maioria dos estudiosos não acredita que Paulo tenha sido o autor, porque o estilo de escrita de Hebreus é bastante diferente do estilo de suas cartas, ou seja, o estilo de escrita de Hebreus é bastante diferente do estilo das cartas de Paulo, como Coríntios, Gálatas, Colossenses e assim por diante. Além disso, Paulo se identificou em suas outras cartas. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e assim ele inicia suas cartas mais ou menos assim. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus leitores, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 18 a 24. Por alguma razão, perdeu-se a sua identidade ao findar-se o século I.
Posteriormente, na tradição da igreja primitiva, séculos de 2 ao 4, surgiram muitas opiniões diferentes sobre o possível escritor de Hebreus. A opinião de que Paulo tenha sido o autor não tinha aceitação até o século V. É importante aqui para... a maioria conhece isso, mas nunca é demais lembrar, né? Século I é o século que vai do ano 0 até o número 100. Então ali está o século I. Quando falar século II, é o que vai de 100, o século II vai terminar em 200 da nossa era, né? Nós estamos falando depois de Cristo. Século III vai terminar no ano 300 e assim por diante. Muitos eruditos conservadores descartam a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado e alexandrino do autor, seu embasamento na Septuaginta, que quer dizer tradução do Antigo Testamento para o grego, elaborada por uma equipe de 70 escritores. Essa é a Septuaginta. Sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura da argumentação e a omissão da sua identificação pessoal são características muito diferentes das de Paulo. Além disso, enquanto Paulo sempre apela à sua revelação recebida diretamente de Cristo, conforme Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração, aos quais o evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Isso vai estar em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Comparemos agora os dois textos. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, palavras de Paulo aos Gálatas. Agora, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Entre os homens mencionados nominalmente no Novo Testamento, a descrição que Lucas oferece de Apolo em Atos capítulo 18, versículos de 24 a 28, ajusta-se melhor ao perfil do escritor de Hebreus. Se não, vejamos o que Lucas escreve nessa referência que citamos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, ele, Apolo, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Versículo 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. No entanto, o autor de Hebreus, evidentemente, conhecia bem a Paulo. O livro de Hebreus provavelmente foi escrito por um dos colaboradores próximos de Paulo, que o ouvia pregar frequentemente. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, uma coisa é certa. Ele escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólicos. A ausência de qualquer referência em Hebreus à destruição do Templo de Jerusalém e do seu culto levítico é um forte indício que o autor escreveu antes de do ano 70 de nossa era. Destinatários. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus.
O emprego que o autor fez da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, como já explicamos, nas citações do Antigo Testamento, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam", que está no capítulo 13, versículo 24, doravante quando eu não citar o livro é porque eu estou me referindo à Epístola aos Hebreus, tá? Que é a carta que está em comento. Significa provavelmente que o autor escrevia para Roma e que, na ocasião, incluiu saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. Propósito: Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no Antigo Concerto, ou seja, Antigo Testamento, Antigo Pacto, são sempre sinônimos. Cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto mediante a sua morte vicária. O escritor anima seus leitores: 1. A manterem firme sua confissão de Cristo até o fim. 2. A prosseguirem para a maturidade espiritual. E 3. Não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Item 2. Cristo, a palavra superior a dos profetas. O livro de Hebreus descreve em detalhes não apenas como Cristo cumpre as promessas e profecias do Antigo Testamento, como é melhor do que tudo no sistema de pensamento judaico. Os judeus aceitavam o Antigo Testamento, mas a maioria deles rejeitava Jesus como o Messias há tanto tempo esperado. Nos dias do Antigo Testamento, Deus usou muitas abordagens para enviar suas mensagens ao povo. Ele falou com Isaías em visões, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Com Jacó em um sonho, mediante a passagem que está em Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22. E com Abraão e Moisés pessoalmente, como está no capítulo 18 do livro de Gênesis e Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Jesus é o cumprimento e a culminação da revelação de Deus através dos séculos. Quando o conhecemos, temos tudo o que precisamos para ser salvos dos nossos pecados e ter um relacionamento perfeito com Deus. Os judeus familiarizados com estas histórias não teriam considerado difícil acreditar que Deus ainda estava revelando sua vontade, mas para eles era surpreendente pensar que Deus revelou a si mesmo falando através de seu Filho, Jesus Cristo. Ainda em relação à superioridade de Cristo diante dos profetas, vejamos uma escritura em Deuteronômio quando Moisés profetizou aos israelitas acerca de Jesus e voltaremos à carta aos Hebreus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Em outras lições nós vamos falar disso, em lições futuras vamos falar disso também, né? Jesus como o sumo sacerdote, o maior dos sumos sacerdotes. Aguarde um pouquinho mais para frente. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Muito bem. Moisés cuidou da casa de Deus. O que significa isso? Moisés cuidou do povo de Deus. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo que maior honra tem o que
edificou a casa do que aquele que cuidou da casa. Moisés cuidou da casa de Deus e Jesus é o próprio construtor. Ou seja, Jesus criou, estava presente na criação. Quando a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, aí agora, Cristo como Filho, o Filho de Deus. Estamos no versículo 6. Sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, os cristãos hebreus usa esse termo casa edificada por Cristo para se referir à igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, a reunião das pessoas que estão em Cristo, juntamente com a reunião das pessoas que morreram em Cristo. Diga amém. Recorro a seguir ao comentário da Bíblia de estudo ou aplicação pessoal, comentando esses versículos que acabamos de ler. O autor usa diferentes figuras para explicar o relacionamento de Jesus com os crentes. Ele é 1. O mensageiro de Deus, a quem devemos ouvir. 2. O nosso sumo sacerdote, por meio de quem vamos a Deus, o Pai. E 3, o administrador da casa de Deus, sobre a sua própria casa, é o que ele escreve, a quem devemos obedecer. A Bíblia está repleta de diferentes nomes e figuras para Jesus Cristo, e cada um revela algo mais sobre a sua natureza e ministério. O que estas ilustrações lhe ensinam sobre seu relacionamento com Cristo? Para o povo judeu, Moisés era um grande herói. Ele liderou seus antepassados, os israelitas, levando-os da escravidão egípcia à fronteira da terra prometida. Também escreveu, estamos falando de Moisés, também escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e foi o profeta através de quem Deus entregou a lei. Portanto, Moisés foi o maior profeta nas Escrituras, mas Jesus, como a figura central da fé, é digno de maior honra do que Moisés, que foi apenas um servo humano. Jesus é mais do que humano. Ele é o próprio Deus, como diz o como diz o capítulo 1, versículo 3. Assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Porque se conformar com Moisés, pergunta o autor de Hebreus, quando você pode ter Jesus Cristo, que é o soberano Senhor, que designou Moisés? Item 3. Cristo superior aos anjos. Examinemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 4 a 6, onde assim está escrito: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso está no Salmo capítulo 2, versículo 7. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Vamos outra vez ao comentário da Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Os falsos mestres ensinavam em muitas das primeiras igrejas que só era possível se aproximar de Deus por meio dos anjos. Em vez de adorar a Deus diretamente, os seguidores destes hereges veneravam ou adoravam os anjos. O autor de Hebreus denuncia claramente tal ensino como sendo falso. Alguns pensavam em Jesus como se ele fosse o anjo de Deus que possuía a posição mais elevada. Mas Jesus não é um anjo superior. Além do mais, os anjos não devem ser adorados, nem aceitam adoração. Não devemos
adorar quaisquer seres ou autoridades como sendo maiores do que Cristo. Jesus Cristo é Deus. Somente Ele merece a nossa total adoração. Jesus é superior aos anjos pela mesma razão, porque Ele é superior aos profetas. Ele é o Filho. Os anjos desempenharam um papel importante na outorga do Antigo Testamento. O autor, escrevendo aos judeus crentes, estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos, recorrendo ao Antigo Testamento. Concluindo, meditamos na parte acadêmica da epístola ou carta aos Hebreus, que mostra que é uma carta cuja autoria é incerta, não se pode afirmar. Qualquer coisa que se disser sobre o autor da epístola, epístola aos Hebreus, querendo cravar, olha, foi fulano ou foi cicrano que escreveu, é mera especulação. No meio erudito teológico, entende-se que, isso desde os primeiros séculos, entende-se que a carta aos Hebreus não tem uma autoria conhecida. Também meditamos de que a carta aos Hebreus tem uma de suas preocupações dizer que Jesus é superior aos profetas, especialmente aqueles profetas do Antigo Testamento que escreveram livros canônicos, livros inspirados, que deixam lições muito edificantes para nós. Mas Jesus é superior aos profetas. E também a preocupação do escritor aos Hebreus em dizer que Jesus é superior também aos anjos. Por que isso? Porque havia uma tendência no meio judaico daquela época, especialmente naquela região de Roma ali, havia uma inclinação daquelas pessoas a adorarem anjos. E alguns chegavam a dizer até que Jesus era uma espécie de anjo superior. Na verdade, a preocupação da Epístola aos Hebreus é mostrar que Jesus é superior aos anjos. Importa ainda fazer uma reflexão de mais uma porção da carta aos Hebreus para falar sobre pecadinho e pecadão, onde um se refere ao mais brando e outro ao mais grave. Leamos Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ainda, Hebreus capítulo 10, versículos de 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso o autor está querendo dizer o que acontecia no Antigo Testamento. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Comenta Meyer Pillman a seguir. Aqueles aos quais foram dirigidas essas palavras são descritos como havendo sido uma vez iluminados, havendo provado o dom celestial, participantes do Espírito Santo, havendo provado a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Essas palavras certamente descrevem pessoas regeneradas. Ou seja, eram cristãos hebreus que, desanimados e perseguidos, como mostra o capítulo 10, versículos de 32 a 39, estavam tentados a voltar ao judaísmo. Antes de serem novamente recebidos na sinagoga,
requeria-se deles que, publicamente, fizessem as seguintes declarações. Compare com Hebreus, capítulo 10, versículo 29, lido acima. As declarações. Que Jesus não era o Filho de Deus, que seu sangue havia sido derramado justamente como o de um malfeitor comum, e que seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Tudo isso está implícito em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Que tal repúdio da fé podia ter sido exigido? É ilustrado pelo caso de um cristão hebreu na Alemanha que desejava voltar à sinagoga, mas foi recusado porque desejava conservar algumas verdades do Novo Testamento. Antes de sua conversão, havia pertencido à nação que crucificou a Cristo. Voltar à sinagoga seria de novo crucificar o Filho de Deus e expô-lo ao vitupério. Vitupério, ou seja, a vergonha. Seria o terrível pecado da apostasia, de que fala Hebreus capítulo 6, versículo 6, já lido. Seria como o pecado imperdoável, para o qual não há remissão. Porque a pessoa que está endurecida a ponto de cometê-lo não pode ser renovada para arrependimento. Seria digna de um castigo mais terrível do que a morte, como está em Hebreus capítulo 10, 28. E significaria incorrer na vingança do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículos 30 e 31. Não se declara que alguém houvesse ido até esse ponto. De fato, o autor está persuadido de coisas melhores, como está no capítulo 6, versículo 9. Contudo, se o terrível pecado da apostasia da parte de pessoas salvas não fosse ao menos remotamente possível, todas essas admoestações careceriam de qualquer fundamento. Até aqui o comentário de Pillman. Mas por que incluir este assunto nessa lição? Ora, estamos estudando a Epístola aos Hebreus, que, dentre outras coisas, apresenta de modo enfático a diferença entre pecados. Ao contrário do que alguns insistem em pregar equivocadamente, essa diferença, de fato, existe segundo as Escrituras. Ou seja, o jargão de que não há pecadinho nem pecadão, pois é tudo pecado, é uma grande falácia, um grande engodo e até um erro teológico grosseiro, necessitando ser combatido como acabo de fazê-lo. Por isso, quando estudarmos em outra oportunidade doutrinas do pecado, e às vezes quando estudamos também em lições recentes, doutrina da salvação, exploramos bastante esse tema. Tem outros versículos da Bíblia que também indicam isso. Assim como na maioria das leis humanas, há diferença entre dever R$10 e dever R$1.000 ou dever R$100.000, nas leis de Deus também há diferença entre um deslize, como o próprio João escreve, se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, e a verdade não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele, o Senhor Jesus, é fiel para nos perdoar. Significa dizer que o cristão está sujeito, sim, a cometer erros, a cometer pecados, mas são pecados que João escreve, pecados que não são para a morte. E o próprio João escreve, há pecados que há para a morte e há pecados que não são para a morte. Os pecados que há para a morte, escreve o apóstolo João, eu lhes digo que nem ore por eles. Olha como tem diferença. Então não se pode de maneira alguma, não aceite isso de maneira alguma. O irmão passou pelo outro, não deu a paz do Senhor, não viu ou fingiu que não viu, enfim, é a mesma coisa que o irmão que adulterou. Não, 1000 vezes não. Em nome de Jesus, não é a mesma coisa. Uma coisa é muito mais grave do que a outra. Uma coisa está elencada dentre as coisas que tiram as pessoas do reino dos céus. Não pode ser confundido com uma falha, com um pecado de menor gravidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e Deus faz a diferença entre um pecado, que eu chamo de pecado grosseiro, e um pecado de o que a gente pode considerar como sendo uma mera falha humana. Amém? Até aqui. Eu vou orar por você que esteve
que assistiu esse vídeo até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, eu te louvo por mais esta oportunidade de ministrar esta lição, de ministrar a tua palavra aos teus servos e te pedimos a tua bênção, que o teu Espírito, Senhor, ajude os ouvintes, meu Senhor, que ouvem esta lição, que assistem por meio de telefones celulares, por meio de computador, tablet, que seja nesta cidade, no Brasil ou no mundo, em qualquer tempo, que o Senhor os ajude, Senhor, a compreender, a entender os teus mistérios, a entender a profundidade, meu Senhor, dos ensinos que estão contidos na carta aos Hebreus. Ajuda-os, Senhor, a crescer na tua graça. Ajuda-os, Senhor, a guardar a verdade, a crerem na verdade, a entenderem a verdade, a receberem a verdade. Pois, como está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Ó Deus, ajuda cada um dos teus santos, meu Senhor, a guardar a tua palavra em cada coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos, ó Deus, recebe, portanto, a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido abençoado, abençoada em nome de Jesus. E eu sugiro a você que se inscreva nesse canal, que comente, curte, compartilhe, divulgue, clique no gostei. E em nosso próximo encontro comentaremos a lição 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então até lá, se Deus quiser, amém, em nome de Jesus.